Aqui, ó, aula presencial da atividade 15. Vamos lá, disciplina 15, noções de microbiologia e parasitologia. Vamos ver o que está pedindo. Ó. Apresentação da atividade. No nosso extenso território nacional, o Brasil, vivemos muitas realidades e contextos. Contudo, em alguns trabalhos estão presentes na rotina do agente de endemias e comunitário de saúde, como o combate ao mosquito Aedes. Nessa proposta de dispersão teórico-prática, vamos destacar os conhecimentos trazidos pelo processo de trabalho usual dos agentes com os novos conhecimentos trazidos pelas noções de microbiologia para orientar as visitas no território. Tema norteador da atividade de dispersão teórico-prática. Vamos ao tema, que é o que vai dar o norte para a gente sobre o que deve ser feito. Ao analisar o trabalho da saúde pública de eliminar os mosquitos, em especial o Aedes aegypti, vemos que a principal razão para esse trabalho de eliminar os focos dos vetores seriam as doenças associadas, como febre amarela e zika, entre outros como o chikungunya. Para o controle dessas viroses, o olhar do agente de endemias e do agente comunitário de saúde sobre o território é fundamental, assim como suas orientações sobre o tema. Assim, nesse contexto, solicitamos a atividade de abordagem a um domicílio no território de atuação do agente. Olha só, gente, isso daqui já deixa claro tudo que eu falei há 2 minutos atrás. Olha só, eu vou frisar isso daqui e vou passar até por cima. Olha só. Solicitamos a atividade de abordagem. Deixa eu aumentar a tela para vocês terem uma visualização melhor. Eu acho que já melhorou. Acho que dá para melhorar mais. Calma aí. Aí, ó, melhorou bem mais agora. Olha só. Solicitamos a atividade de abordagem a um domicílio no território de atuação do agente. Se você está saindo do seu município, se você está saindo do seu bairro, você não está fazendo atividade no seu território, ou no território onde você atua. Você está indo para um território que você não conhece, para fazer uma atividade num lugar que você não conhece, com pessoas que você não conhece, né? Para facilitar o trabalho do preceptor. Eu sempre deixo claro, principalmente se tiver preceptores aqui nessa live, por favor, as críticas que eu faço são sempre direcionadas à coordenação e à organização do curso. Eu sempre faço questão de falar isso. Diversos preceptores participam aqui das lives, todos eles entendem, a gente bate um papo, os preceptores, inclusive, eles falam sobre suas angústias aqui no chat. Então, se você é um preceptor ou preceptora e é nova aqui, não pessoalize, não tem nada a ver com os preceptores, mas com a coordenação que fez essa loucura de botar vocês em UBS diferentes. Isso é doideira e não deveria acontecer, assim como não deve acontecer do aluno sair da sua área de atuação. Vamos voltar aqui, ó. Em que ele promova a investigação de focos de mosquito da dengue e a explicação para o usuário sobre as medidas que devem ser feitas e importância das mesmas. Nessa fala, o agente deve falar que a dengue e a febre amarela são infecções virais que chegam ao ser humano através do mosquito. Lembrando que nessa disciplina a gente está falando sobre microbiologia e parasitologia. Dengue, zika, chikungunya, febre amarela, vocês já sabem que não estão classificadas dentro de parasitologia, estão classificadas dentro de microbiologia. Fixem isso na memória de vocês, tá bom? É importantíssimo. É disso que essa disciplina está tratando, inclusive. Vamos lá. Aqui, considera-se domicílio toda e qualquer forma de habitação que exista no território abrangente do agente de saúde. Mesmo assim, caso não exista um domicílio a ser visitado por qualquer razão, o preceptor pode pedir para o agente relatar como foi a abordagem a um domicílio que apresentava diferentes possíveis focos de mosquito ou que tenha tido casos suspeitos de dengue ou febre amarela.
como foi a conversa e o que o agente entende sobre esses vírus para abordar com os usuários do território. Então, logo de cara, vou aumentar a tela aqui, ó. Já é a explicação de como fazer a atividade presencial, que o preceptor vai explicar também para cada um de nós quando a atividade estiver rolando. O que significa essa parte aqui no final? Se você... tá bem específico, a atividade é sobre a dengue, não tem como mudar, é isso que vai ser falado na atividade 15 diante do preceptor, né? A gente dessa vez não vai escolher uma ação, é dengue e ponto. Então você pode estar dizendo assim, mas Léo, eu sou agente comunitário de saúde e não fiz nenhuma atividade relacionada a dengue, porque pro ACE isso é mais comum, mas pro ACS nem tanto. Então você pode estar se perguntando por isso. Então eu nunca fiz uma visita a uma casa para ver foco de dengue, eu não sei identificar um foco de dengue, isso eu acho que é mais difícil, a gente já sabe identificar, né? Quer dizer, é mais fácil, né? Mas se você está nessa condição de que nunca fez uma visita, de que não consegue se enquadrar nessa atividade, lembre-se que no enunciado dela está dizendo o seguinte, a gente acabou de ler, se você não visitou uma casa, não viu um foco de dengue, você pode falar sobre um domicílio aonde pessoas tiveram dengue. E aí fica mais fácil, né? Porque a gente recebe, agente comunitário de saúde, a gente recebe pacientes com dengue nos nossos consultórios para consulta médica, a gente vai fazer uma VD, às vezes, para acompanhar um paciente que teve alguma questão ali mais séria com a dengue. Então, não necessariamente precisa ser uma casa com foco, mas pode ser uma casa com histórico de doença da dengue. E aí você vai falar como foi. Então, deixa eu voltar lá, ó. A Elisete está botando que é somente uma questão para os ACEs. Ela especifica mais o trabalho do ACE, mas o ACS tem com toda certeza já teve algum contato, eu acho, com pessoas com dengue, sabe? Algum domicílio que teve dengue, e aí você vai conseguir desenvolver a atividade presencial. Deixa eu ver aqui, ó. Deixa eu voltar aqui para a página, perdão. Tem que diminuir para vocês, calma aí. Deixa eu diminuir aqui. Aqui, ó. Diminuir. Pronto, diminuir aqui. Agora eu vou aumentar lá a tela. Vamos lá. Vamos seguir aqui, ó. Caro agente, você está sendo convidado a fazer ou recordar uma visita domiciliar. Tá vendo que o preceptor ele tem duas opções. Ele pode fazer uma visita contigo num lugar que tenha foco, ou ele pode conversar contigo sobre algo que você já viveu no passado, tá bom? Duas opções para fazer essa atividade. Aí vai ficar a cargo do preceptor. Se ele quiser sair a campo contigo, se de repente tiver um ACE na sua turma, eu acho super legal fazer essa atividade acontecer mesmo presencialmente, porque a gente vai apurar o nosso olhar enquanto agente comunitário de saúde, porque o ACE, ele já está mais ligado nisso, é o trabalho dele, é a rotina. O agente comunitário de saúde é uma crítica que a gente deve se fazer, né? Porque a gente não pode só ir na casa, tratar o paciente e a questão da doença e não prestar atenção no entorno. Então é importante a gente ir fazer essa atividade presencial para que a gente apure o nosso olhar para focos da dengue também. E assim a gente consegue, a partir de hoje, na verdade, a partir do começo do curso, eu já falo isso há muito tempo, a gente deve ir para as nossas VDs enquanto ACS, prestando atenção no território, para ver se é esgoto a céu aberto, focos de dengue, essas coisas assim, é importantíssimo, até para a gente contribuir para o trabalho do ACE, que de repente pode não ter passado por essa rua, e você, agente comunitário de saúde, percebeu, sinalizou para ele, ele foi lá e resolveu essa questão. Então é importantíssimo a gente ir para o território, se for possível, nessa atividade presencial, acho importante. Vamos lá, ó. Então você pode fazer ou recordar uma visita domiciliar na sua comunidade junto com seu preceptor, a fim de avaliar possíveis focos de mosquito. E veja que eles falam, sobre possíveis focos, ou seja, o preceptor ele pode querer sair contigo no seu território, mesmo que não tenha certeza se vai encontrar alguma coisa, mas vocês vão dar uma volta. É bom que você apresenta a sua microárea, a sua área para o seu preceptor. Vocês vão dar uma volta e aí pode ser que vocês encontrem, como está aqui, ó, possíveis focos de mosquito. E aí vai começar a discussão, né, sobre o que fazer e tal. Então, olha só, faça as orientações do modo mais completo possível, correlacionando com o vírus da dengue e da zika,
para a família que está sendo visitada. E no final, converse com seu preceptor sobre o seu território e como se apresentam essas outras arboviroses, como o chikungunya, e como ocorrem esses processos de trabalho contra os focos de mosquitos na sua rotina como agente. Lembre-se de associar os conteúdos aprendidos aqui no curso nas suas orientações à família quando for fazer ou recordar essa visita domiciliar. E aí tem aqui, ó, competências. Competências é o que você deve fazer, tá bom? O que você deve fazer? Educar, orientar a família a evitar a manutenção de criadouros de mosquitos. O que significa evitar a manutenção? Que quando a gente fala de manutenção, a gente está falando de manter aquela situação por mais tempo. Então você vai evitar a manutenção. Você vai falar com a família que aquele pneu ali no fundo do quintal com água não pode continuar daquele jeito, precisa tirar os vasinhos de planta, que já não tem planta mais, está só a garrafa. Você precisa tirar dali a... Tem que desligar aí, vai ter que desligar. Você precisa tirar dali a água, não pode ficar. Isso é evitar a manutenção. Então, é a sua competência, a nossa competência. E quais são as habilidades? Reconhecer os possíveis pontos que podem ser criadouros de mosquitos. Isso aqui significa que a gente vai sair dessa atividade sabendo reconhecer os possíveis pontos, né? Os locais onde tem criadouros de mosquito. Essa é uma das habilidades que essa atividade presencial vai nos trazer, se por acaso a gente já não tem, né? Como agentes de saúde, principalmente como agentes de saúde, seja de combate às endemias, seja agente comunitário de saúde, né? Isso aqui já está meio que enraizado na nossa profissão, na nossa atuação, né? A gente já está vacinado sobre isso. Mas se por acaso não tiver, para aqueles que são novos na profissão, né, muitos são novos na profissão, é esse momento importantíssimo para que você aprenda, para que você desenvolva seu olhar crítico, seu olhar, aquele olhar, sabe, não é o olhar de fofoca, como eu já brinquei aqui algumas vezes, mas a gente deve entrar na casa do paciente e prestar sim atenção em tudo que tem ali, porque tudo pode ser um indicativo, pode ser um sinal para aquela condição de saúde. Então a gente precisa ficar esperto. E se não for um sinal para a condição de saúde, a gente precisa entrar com um olhar atento ao nosso redor, sem julgamentos e sem preconceitos, porque a gente pode identificar algum elemento que esteja contribuindo para a violência que essa família está sofrendo. Lembra que a gente já estudou sobre violência infantil, violência contra a mulher, violência contra os idosos? Então, precisamos ter um olhar apurado. Então é importantíssimo que a gente aproveite todas as disciplinas aqui para a gente melhorar cada vez mais a nossa atuação no território. E que relacionado à dengue, né, esse é o momento que a gente vai apurar os nossos olhos, principalmente nós que somos ACS, né? O ACE, como disse já algumas vezes aqui, sendo até redundante, ele já está vacinado, o ACE já está no sangue, né? E eu não sei se tem... se abriu o concurso para gente de endemias recente, né? Então eu acho que os ACS que estão atuando hoje já são bem antigos, né? Já sabem muito bem aí do que a gente está falando aqui, podem dar uma aula maravilhosa aqui para a gente, inclusive. A avaliação, como então será a avaliação? O preceptor, ao avaliar essa atividade, deve considerar se o profissional agente avaliou pontos na casa que podem facilitar a procriação de mosquito. Então, se você conseguiu avaliar esses pontos, você ganha 3 pontos. Isso pode chegar a 10, tá bom? Aí vai somando aqui, ó, 3 pontos. Então o preceptor ele pode olhar para você e falar assim, olha, ele avaliou, mas eu acho que faltou alguma coisa nessa avaliação, então não vou dar 3 não, vou dar 2, vou dar 1, vou dar 2,5, ele pode fazer isso, tá bom? Se o profissional agente se o profissional agente comentou sobre os riscos das doenças que são transmitidas por mosquitos. Isso daqui é no momento que você está conversando com o paciente, tá bom? Então, se você foi na casa, avaliou os pontos que podem facilitar a procriação, mas não comentou sobre os riscos da doença, o preceptor ele pode te dar 3 aqui em cima, mas ele pode te dar 1 aqui embaixo. E somando, você tem, 4, né? 3 aqui e 1 aqui. Mas calma que você ainda não está reprovado, porque tem mais forma de ser avaliado, ó.
se é referido sobre a microbiologia das doenças virais transmitidas por mosquitos, como febre amarela, dengue, entre outras. E aqui ele pode te dar até um ponto, né? Isso daqui, eu acho que essa avaliação aqui, ó, se a gente vai falar sobre a questão da microbiologia dentro do, do domicílio, eu já acho que é exigir demais. Não que não tenhamos condições de fazer isso, mas a nossa aula de microbiologia e de parasitologia tá sendo aqui, especificamente nesse curso, muito superficial, não está muito aprofundado. Então, exigir que a gente fale sobre isso, né, no domicílio já é demais. Por isso, talvez eles tenham botado também só um ponto. Então, tá bom, é justo. E aí, ó, lembra que aqui a gente estava com 4, mais 1, 5. Ainda estamos reprovados, hein? Olha só. Se existe a preocupação em fazer orientação e educação da família que está sendo visitada ou relatada. E esse daqui é o ponto mais importante, né? A gente não vai entrar na casa, perceber os pontos, falar sobre as doenças e não orientar, né? O mais importante é orientar, mesmo que a gente não veja foco nenhum lá, porque em algum momento pode aparecer e a família tem que estar orientada. Então, se você orientou, você tem 4 pontos aqui, mais um aqui, 5. Com mais 3 aqui, você tirou nota 8. Parabéns, você está reprovado na atividade presencial da disciplina 15. É isso, gente. Essa live fica gravada. Então, se você tiver alguma dúvida, você vai poder voltar aqui alguns minutinhos atrás para ver sobre tudo isso que a gente falou. Mas, a princípio, a atividade presencial é isso daqui, não é nada diferente disso. Inclusive, eu queria reforçar o que eu falei há uns 2 meses atrás, antes da atividade começar. Eu já tinha falado aqui que eu achava que a atividade presencial não ia ser um bicho de 7 cabeças. E realmente eu tô percebendo que não tá sendo. Tá muito tranquilo pra gente fazer, não tá mudando a nossa rotina de trabalho. Também tinha falado isso, que os preceptores não iam inventar atividade. Muito provavelmente elas seriam dentro das nossas próprias atividades. E é isso que a gente tá vendo, né? Então eu acho que tá dentro aí do nosso padrão de estudar um material de qualidade, mas que também não tire a gente do foco do nosso trabalho, porque é lá que a gente precisa produzir bastante, que a gente precisa cumprir metas, indicadores, Previne Brasil, porque é lá que a gente é cobrado e é lá também de onde vem o nosso salário, que banca, né, os nossos custos, as nossas obrigações, os nossos prazeres também, né? Por que não? Mas enfim, gente, isso aqui a gente encerra sobre atividade presencial.